Então, pessoal, vamos resolver essa questãozinha aqui de circuitos elétricos, tá certo? Uma questão bem inicial, é uma questão que está no primeiro capítulo do livro de circuitos elétricos do Newton, tá certo? E é a questão 1.29, né? Então, vamos aqui primeiro, pessoal, vamos dar uma lida na questão, né? Então, os valores numéricos para as correntes, ele já me dá uma informação aqui, né? As correntes e as tensões no circuito da figura P29 são dados na tabela P129, tá certo? Então, determine a potência total desenvolvida, né? Desenvolvida, deixa eu só marcar aqui. Então, pessoal, basicamente ele nos dá aqui um pequeno circuito e nos informa aqui uma tabela abaixo com os dados dos componentes desse circuito, né? E aí ele quer o quê? Ele quer a potência total desenvolvida, né? Lembrando, para resolver essa questão, pessoal, a gente tem que lembrar de algumas informações que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Primeira coisa, vamos lá. A gente tem que saber muito bem quando um componente está com queda de tensão ou com elevação de tensão, né? Então, para isso, a gente vai colocar aqui a nota número 1. A nota número 1, né? E aí, vamos desenhar um componente qualquer aqui. E vamos desenhar um componente qualquer aqui. Vamos botar aqui a polaridade dele, mais, menos, mais, menos, né? E aí, pessoal, a gente tem que saber isso, né? Quando é que eu estou com uma queda de tensão? Quando eu estou com uma queda de tensão é quando eu estou com, digamos, a corrente, ela indo do mais para o menos, certo? Então aqui é uma queda de tensão. E quando é que eu tenho uma elevação de tensão? É quando eu tenho o contrário. Uma corrente, por exemplo, ela está indo do menos para o mais, tá certo? E é aqui. Então aqui eu tenho uma elevação, aqui eu tenho uma queda de tensão, aliás, aqui eu tenho uma queda de tensão, e aqui eu tenho uma elevação de tensão, tá certo? Grava bem isso daí. Isso daqui é primordial para que a gente possa resolver essa questão. Então essa aqui é a nota número 1. A nota número 2, pessoal, ela vai ser o quê? A gente tem que saber que existem aí dois tipos de potência, né? A potência é um, mas aí o sinal ele vai nos informar uma determinada informação, né? Lógico. Então vamos aqui para a nota 2. A nota 2, pessoal, a gente vai ter que saber a seguinte coisinha. A gente sabe que a potência ela é o produto da tensão pela corrente, beleza? Isso é primordial, ok? Mas aí, pessoal, a gente vai ter que saber de uma pequena informação. Se a minha corrente, digamos, ela está em uma queda de tensão, o que vai acontecer? Essa expressão aqui, pessoal, da potência, se ela está em uma queda de tensão, essa minha expressão da potência ela vai ser simplesmente a própria equação da potência, que é a tensão vezes I, tá certo? Agora, se a minha corrente, digamos, ela está indo no sentido de uma elevação de tensão, o que vai acontecer? A minha potência vai ser igual a tensão vezes menos o I, né? Porque ela está indo, no caso, ela está indo no sentido de uma elevação de tensão, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai ter basicamente duas potências, né? Um sinal de positivo e um sinal de negativo, né? O que isso quer dizer? Quando a minha potência for maior que zero, isso significa que o meu sistema está absorvendo potência. Quando essa potência for menor que zero, isso significa que o meu sistema ele está fornecendo, né, o meu componente está fornecendo potência, está fornecendo potência. E aí essas informações que a gente precisa para resolver essa questão, tá certo? Então, lembrar bem disso, né? Qual é o sentido de uma queda de tensão? Quando a corrente, nosso exemplo aqui, ela está indo do mais para o menos. Quando é que temos uma elevação de tensão?
quando essa corrente, por exemplo, está indo do menos para o mais. E aí a nota número 2 é, se eu tenho uma tensão que está indo no sentido de uma elevação, no sentido de uma queda de tensão, a minha fórmula para potência vai ser a mesma. Agora, se eu tenho uma tensão, aliás, se eu tenho uma corrente que está indo no sentido de uma elevação de tensão, a minha corrente ela vai entrar ali com um sinalzinho de negativo, tá certo? E aí a gente agora enfim, vamos aí cair para a resolução da nossa questão. Vamos primeiro, pessoal, analisar aqui os dados, né? Ele dá ali o pequeno circuito, ele dá as tensões e ele dá as correntes. Lembrando, pessoal, que as correntes aqui, ó, elas estão em miliampere, tá certo? Miliampere. Então, basta eu colocar aqui vezes 10 a menos 6 ampere em todos, né? Vezes 10 a menos 6 ampere. 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 Só para facilitar, não precisa, mas eu gosto de colocar aqui para não confundir. 26 ampere. Beleza. E aí, vamos agora resolver aqui o primeiro sinal, o primeiro componente, aliás, vamos para o componente A. Componente A, certo? Primeiro, vamos analisar aqui o componente A, pessoal. O componente A, o que está acontecendo? A corrente ela está entrando pelo terminal negativo. Se ela está entrando pelo terminal negativo, você vai lembrar disso daqui, ó. Ela está entrando pelo terminal negativo. Se ela está entrando pelo terminal negativo, ela está indo no sentido de uma elevação de tensão. Se ela está indo no sentido de uma elevação de tensão, qual é a fórmula que você vai usar? Você vai usar essa segunda fórmula aqui, a fórmula com o sinal negativo. Então, vamos lá. A potência vai ser igual à tensão. Qual é a tensão? 40 volts. 40 volts vezes, aí lembrar que eu vou colocar um menos, né? Menos 4 vezes 10 a menos 6 ampere. Beleza. Então, a potência aqui vai ser igual. Vou fazer aqui na calculadora. Lembrando que isso aqui, pessoal, é um 40, né? Isso aqui, ó, deixa eu só corrigir aqui. Isso aqui é um 40, ficou muito feio. 40, pronto. Deixa eu só calcular aqui. 40 vezes 4 expoente a menos 6. Então, eu vou ter eu vou ter 160 vezes 10 a menos 6 watts. Né? Menos com menos vai ficar mais, e aí ele vai para 160. Ok, já temos aqui do componente A. Componente A, tá ok. Agora vamos para o componente B. B. Primeiro vamos analisar aqui como é que está se comportando a corrente aqui. A corrente ela está entrando no terminal positivo e saindo no negativo. Então vamos analisar aqui o que está acontecendo. Entrando pelo positivo e saindo pelo negativo, nós temos uma queda de tensão. Quando nós temos uma queda de tensão, nós vamos simplesmente aplicar essa fórmula aqui do jeito que ela está. Né? Então vamos aqui para o componente B. Componente B. Componente B. Vou colocar bem aqui. B. Vai ser igual a potência. Vai ser igual a tensão, né? Que é menos 24 volts, vezes menos 4 vezes 10 a menos 6 ampere, certo? Deixa eu ver aqui na calculadora quanto é que vai ficar. Menos com menos eu já sei que vai ficar mais, então vai ficar 24 vezes 4 expoente a menos 6. Então, eu vou ter potência vai ser igual a 96 vezes 10 a menos 6 watts. Beleza. Temos aí a potência em A e a potência em B. Agora vamos para a potência em C.
B já foi, vamos para a potência em C. Vamos analisar aqui como é que está o sentido da corrente. Ela está entrando no negativo, está saindo no positivo, então eu estou no sentido de uma elevação de tensão, né? Entrei no negativo, saí no positivo, é elevação de tensão. Então, quando é uma elevação de tensão, eu vou usar a fórmula da potência com sinal negativo, uma corrente negativa, certo? Então, vamos lá. C, foi, já foi, agora C. Então, a potência, opa, C, a potência em C, né, vai ser igual. Potência vai ser o produto da corrente, da tensão, aliás, menos 16 volts, vezes menos, que é o menos que eu já tenho lá, porque eu vou ter que usar, porque a sinal está no sentido de elevação de tensão, menos 4. Menos 4. 4, opa, 4, aqui, ó, estamos aqui, 4 vezes 10 a menos 6 ampere, né? Então, a potência vai ser igual. Menos com menos vai dar mais. 16 vezes 4 elevado a menos 6. Então, nós vamos ter 64 vezes 10 a menos 6 watts. Beleza. Agora, vamos para o componente D. Vamos primeiro analisar como é que está o componente D lá, né? O componente dele está indo do menos para o mais. Então, ele está no sentido de uma elevação de tensão, né? Então, elevação de tensão, vamos usar a potência com sinal negativo. Vamos lá para o componente D. Potência vai ser igual, componente D, menos 80 volts, vezes menos 1,5. Menos 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 ampere. Lembrando, esse menos é o que já está estipulado aqui pela corrente de elevação de tensão. E esse outro menos vem do dado que a questão me informa, que é 1,5. Então, a gente sabe que aqui já vai ficar negativo, né? Então, a potência vai ser igual a 80 vezes 1,5 expoente a menos 6. Então, eu vou ter 120 vezes 10 a menos 6 watts, né? Menos com menos mais, com menos menos, tá? Vai ficar negativo. Beleza, já temos a potência de D. Agora vamos para a potência de E. Primeiro vamos analisar o componente. O componente E está entrando no mais e saindo no menos, então eu estou no sentido de uma queda de tensão. Né? O caso que a gente viu aqui, queda de tensão, mais por menos. Então eu vou aplicar a fórmula como no estado normal dela. Né? Componente D, componente E. Vamos botar o E bem aqui. Vamos lá, potência vai ser igual a 40 40 volts, só um momento, 40 volts vezes 2,5 vezes 10 a menos 6 ampere, tá certo? Tá certo. Como eu estou, deixa eu só conferir aqui, pessoal, sentido mais para o menos, sentido de queda de tensão, então aplicar a fórmula como ela está, então é isso mesmo. Então, a potência vai ser igual a 40 vezes 2,5 expoente a menos 6. Então, eu vou ter 100 vezes 10 a menos 6 watts. Beleza. Agora vamos para o último componente, que é o componente F. Vamos analisar a situação do componente F. F está entrando no mais e saindo no menos. Então, ele está entrando no mais, saindo no menos. Ele também está com
uma queda de tensão. E aí vamos aplicar a forma assim como ela está, é F. A potência vai ser igual a 120 volts vezes menos 2,5 ampere. Potência vai ser igual a 120 volts vezes 2,5 expoente a menos 6 vai ser igual a 300 vezes 10 a menos 6 watts. Aqui, pessoal, deixa eu só corrigir. Aqui nós temos vezes 10 a menos 6 ampere. Beleza. Então, achamos todas as potências, né? A gente sabe, pessoal, também que a somatória dessas potências, né? A somatória das potências absorvidas vai ter que ser igual à somatória das potências fornecidas no circuito. Vamos fazer, então, esse teste, né? Quando é que eu sei que uma potência é absorvida? Quando é que eu sei que uma potência é fornecida? Então, todas as potências maiores que zero, né? Se deu potência maior que zero, ela é uma potência absorvida pelo sistema. Então, vamos colocar todas as maiores que zero aqui. Eu vou ter essa potência A, a potência A, ela deu 160 vezes 10 a menos 6 watts. A potência B deu 96 vezes 10 a menos 6 watts. A potência C, ela deu 64 vezes 10 a menos 6 watts. C, né? A potência D, ela já deu, ela deu negativa, então ela está fornecendo. Então a potência D, eu vou botar separada aqui, ela deu menos 120 vezes 10 a menos 6 watts. DEF. A potência F deu o quê? A potência F, ela deu negativa, esqueci de colocar. A potência F, ela deu negativa, ela deu menos 300 vezes 10 a menos 6 watts. E a potência E, ela também deu positiva, então ela deu 100 vezes 10 a menos 6 watts. Beleza. Então, quando eu somar essas duas potências, pessoal, elas têm que dar zero, né? Elas têm que se igualar. A potência fornecida tem que ser igual à potência absorvida no sistema. E é para isso que eu vou somar elas aqui. Eu vou ter 160 mais 96 mais 64 mais 100. Então, aqui, essa soma aqui de potências absorvidas, né? Ela vai dar 420 vezes 10 a menos 6 watts. Agora, vamos ver quantas vai dar a potência fornecida, né? Então, a gente já sabe que é menos 420 vezes 10 a menos 6 watts. Então, isso já indica que nossa questão está indo caminhando no caminho certo. Eu tenho a quantidade de potências fornecidas é igual à quantidade de potência absorvida. Vamos ver o que a questão quer. Ela determina a potência total desenvolvida. A potência total desenvolvida é a mesma coisa que a potência total fornecida. Né? Potência total fornecida. Potência total fornecida. É a mesma coisa. Então, o que a questão quer basicamente é esse dado aqui. Né? Questão total, aliás, fornecida, que é a menor que zero. Então, questão total fornecida. Então, a resposta da questão basicamente seria essa daqui. A potência fornecida vai ser igual a 420 vezes 10 a menos 6 watts. Essa aqui seria a resposta da questão, tá certo? Então, pessoal, basicamente a solução da questão é essa. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Valeu!